Síndrome dos aparelhos parasitas no corpo astral. O paciente caminha lentamente, com passos lerdos, como se fosse um robô. Estava rodeado por 5 entidades obsessoras de muito baixo padrão vibratório. Suas reações eram apenas vegetativas com demonstrações psíquicas mínimas. Às vezes, ouvia vozes estranhas que o induziam a atitudes de autodestruição ou faziam comentários de seus atos. Tais vozes procuravam desmoralizá-lo sempre. Ao ser submetido, em desdobramento, a exame no Hospital Amor e Caridade, do plano espiritual, verificaram que o enfermo era portador de um aparelho estranho fortemente fixado por meio de parafusos no osso occipital com filamentos muito finos distribuídos na intimidade do cérebro e algumas áreas da córtex frontal. Explicaram os médicos desencarnados que se tratava de um aparelho eletrônico colocado com o interesse de prejudicar o paciente por inteligência poderosa e altamente técnica e que os 5 espíritos obsessores que o assistiam eram apenas guardas, incapazes de dominarem técnica tão sofisticada. Zelavam apenas pela permanência do aparelho no doente. Foram atendidos em primeiro lugar os espíritos negativos que o assistiam e devidamente encaminhados ao hospital. Em virtude de se tratar de um obsessor dotado de alto nível de inteligência, a espiritualidade determinou que o atendimento desse paciente fosse feito algumas horas mais tarde em sessão especial. À hora aprazada, o enfermo foi dobrado pela apometria e conduzido ao hospital para exame. Em seguida, trouxemos o espírito do obsessor para ser atendido no ambiente de trabalho. Explicaram os amigos espirituais que bastaria tentar desparafusar o aparelho para que o mesmo emitisse um sinal eletrônico para a base alertando o comando das trevas. Tocaram no parafuso que tinha a rosca esquerda, esperando assim atrair o responsável. Estimavam detê-lo de qualquer forma, para isso tomando precauções pela distribuição de forte guarnição estrategicamente situada. Ao final do trabalho, a entidade retirou o aparelho parasita com toda a delicadeza possível visando não lesar o enfermo. Disse também que já havia instalado mais de 900 instrumentos de vários tipos no cérebro de seres humanos, e que em alguns indivíduos o resultado era nulo porque havia como uma imunidade para tais engenhos, e que outros o recebiam com muita facilidade, tornando-se autômatos, e que outros, uns poucos, morreram. O funcionamento do aparelho era o seguinte: o aparelho recebia uma onda eletromagnética de radiofrequência em faixa baixa de frequência, de maneira constante, porém sem atingir os níveis da consciência. Tinha por finalidade esgotar seu sistema nervoso. Em momentos marcados, emitia sinal modulado com vozes de comando, ordens, comentários e etc. O próprio enfermo fornece energia para o funcionamento do engenho parasita. Um filamento está ligado a um tronco nervoso ou a um músculo com o objetivo de captar a energia emitida. A recuperação manifestou-se em 48 horas. A primeira revisão aconteceu 1 mês após. O paciente prosseguiu nos estudos. 5 anos depois, encontra-se bem. Aparelhos mais ou menos sofisticados que o descrito no relato acima são colocados com muita precisão e cuidado no sistema nervoso central dos pacientes. Em geral, os portadores de tais aparelhos eram obsidiados de longa data e que aparentemente sofriam muito com esses mecanismos parasitas. A finalidade desse engenho eletrônico é causar perturbação nervosa na área da sensibilidade ou em centros nervosos determinados. Alguns mais perfeitos e complexos atingem também áreas motoras específicas causando respostas neurológicas correspondentes, tais como paralisias progressivas, atrofias, hemiplegias, síndromes dolorosas e etc. O objetivo sempre é desarmonizar a fisiologia nervosa do paciente e fazê-lo sofrer. A interferência constante no sistema nervoso causa perturbações de vulto, não só da fisiologia normal, mas sobretudo no vasto domínio da mente, com reflexos imediatos para a devida apreciação dos valores da personalidade e suas respostas na conduta do indivíduo. Tudo isso se passa no mundo espiritual, no corpo astral. Somente em desdobramento é possível retirar esses artefatos parasitas, o que explica a ineficiência dos passes neste tipo de enfermidade. O obsessor pode ser de 2 tipos. Ou o inimigo contratou mediante barganha em troca do trabalho a instalação com algum mago das sombras, verdadeiro técnico em tais mistérios, ou o obsessor é o próprio técnico que pessoalmente colocou o aparelho
e zela pelo funcionamento do mesmo, tornando o quadro mais sombrio. A finalidade desses engenhos eletrônicos e sofisticados é causar perturbações funcionais em áreas como a da sensibilidade, percepções ou motoras, e outros centros nervosos como o núcleo de base cerebral e da vida vegetativa. Mais perfeitos e complexos, alguns afetam áreas múltiplas e zonas motoras específicas, com as correspondentes respostas neurológicas, paralisias progressivas, atrofias, hemiplegias, síndromes dolorosas, etc., paralelamente às perturbações psíquicas. Como se vê, o objetivo é sempre diabólico: desarmonizar a fisiologia nervosa e fazer a vítima sofrer. A presença dos aparelhos parasitas já indica o tipo de obsessores que terão de ser enfrentados. Em geral, pertencem a dois grandes ramos. 1. O inimigo da vítima contrata, mediante barganha, um mago das trevas, especializado na confecção e instalação dos aparelhos. 2. O obsessor é o próprio técnico, que confecciona, instala o aparelho e, como se não bastasse, também zela pelo ininterrupto funcionamento, o que torna o quadro sobremaneira sombrio. É comum obsessores colocarem objetos envenenados em incisões operatórias, durante cirurgias, para causar nos enfermos o maior mal-estar possível, já que com isso impedem a cicatrização ou ensejam a formação de fístulas rebeldes perigosas, em vísceras ocas, por exemplo. Usam para tanto cunhas de madeira embebidas em sumos vegetais venenosos. Tudo isso no mundo astral, com uma pronta repercussão no corpo físico. Dores, prurido intenso, desagradável calor local, inflamação, etc. Vide também diatetesterapia e micro-organizadores florais.